Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio recheado. Hoje temos um convidado muitíssimo especial, você que nos acompanha aí nos ouvidos, na rádio, aonde você estiver ou assistindo a gente aqui. Seja bem-vindo a esse episódio que está... Gente, olha, hoje meu amigo Fábio Brosnan e temos aqui conosco o Jordevar Rosa. Jordevar Rosa, pessoal, cedeu aqui esse espaço incrível conosco, que a gente vai saber da história maravilhosa dele, que faz parte da nossa terra também, né? Jordevar Rosa é patrimônio de Goiás. Ele é jornalista, apresentador de TV, empresário, cerimonialista, formado em Direito e é pai. Marido. Ô, Jordevar, muito obrigado por estar aqui conosco. E como é que você consegue administrar sendo tudo isso, cara, com a sua família? Como é que é isso, Jordevar? Conta pra gente, cara. Primeiro, agradecer o espaço de vocês, né? Tão rico, né? Pra gente contar as nossas histórias, falar de tudo que a gente já fez e que a gente pretende fazer. Né? Eu acho que na vida você consegue o tempo necessário, né? É importante. Aliás, a gestão do tempo é uma das coisas muito importantes que você tem que ter na sua vida, né? E eu aprendi com o tempo a gerir o meu tempo de forma eficaz para que eu pudesse ter um resultado que eu estou tendo. E eu gosto muito de trabalhar muito. Maravilha. Ele estava falando aqui em off, gente, que ele nunca trabalhou no emprego no qual ele folgasse aos finais de semana, né? Impressionante. Todos os trabalhos que você teve, então, já foi assim, desde jovem. Como é que você começou, Jordevar? Como é que é esse negócio? Você já começou jornalista, comunicador? Ou você teve uma história de background em outros ofícios? Conta pra gente aí. Na verdade, assim, eu nunca pensei em ser jornalista. É mesmo? Até pela história, né, de vida que eu tinha, e não tinha nada a ver com jornalismo, porque... Primeiro que eu passei boa parte da minha vida, até os 18 anos, morando na roça. Né? Tá. Não que meu pai era fazendeiro, meu pai era peão. Né? Então eu trabalhava na roça. Então qualquer serviço de roça que você colocar na minha mão, eu sei fazer. Olha. Tirar leite, roçar pasto, capinar arroz. E eu já fiz isso. Então eu não estou falando, já fiz para ganhar dinheiro. Maravilha. Né? Então, por exemplo, você falou naquele negócio, eu comecei com 8 para 9 anos trabalhando em mercado, entregador de verduras na cidade de Morrinhos, onde eu nasci. Abraço, Morrinhos, abraço, Morrinhos. Cidade linda, arrumadinha. Linda. Né, eu fiquei lá até os 12 anos, né? E mercado, você sabe, trabalha todos os dias, né? E o dono da frutaria que a gente tinha, de verdura, ele gostava tanto de ganhar dinheiro que quando fechava, trabalhava de segunda a domingo, né? E quando fechava sexta-feira da paixão, ele botava a banca do lado de fora, né? Quando era no dia de finados, ele botava a banca de frutas na porta do cemitério. Então não tinha folga. Esquece, né? Então, assim, em fazenda também, o único dia que você não tira leite é na sexta-feira santa. Hoje já tira, né? Mas por questões religiosas, né? Então, assim, eu detestava férias, né? Porque férias eu trabalhava o dobro, né? Porque eu ia de bicicleta para estudar e voltava, né? E quando voltava tinha que trabalhar. Olha. Então era sempre então, assim. O sinônimo de férias era sinônimo de trabalho por aí, né? Era sempre. Porque era a hora de que o formato ia virar um trabalho. Poxa, eu não sabia desse negócio lá, cara, de Morrinhos, e nem que você tinha trabalhado aí na terra, né? Isso é muito bom. Sim. Mas e o jornalismo? Ele veio depois, então você já tinha ali uma caminhada e outros ofícios, você veio para Goiânia, porque a gente, assim, aqui não tem como a gente colocar essa cena, né, Jordevar? Mas eu já vi cena do Jordevar, assim, entrevistando novinho, um rapaz, né? Você começou novo, mesmo já tendo uma história antes em outros tipos de trabalho, né? E num mundo que, naquela época, só existia Band, Record e SBT, né? Não existia... internet, não existia nada. Não existia podcast, celular, não existia o update mais ainda, né, gente? Olha, eu sempre falo assim, eu sou um cara de sorte, porque eu peguei a fase analógica e a fase digital, né? Então eu passei por isso. Verdade. E que quando a gente conta a história do analógico, é piada, né? Se não ter celular, se não ter internet. Hoje você fala pra muita gente, o cara assusta, né? Então, assim, mas na verdade, então, como eu morei, depois eu mudei pra Jaraguá, e dos 12 até os 18 eu morava na roça, né? Então eu ia de bicicleta, estudar, aquela coisa toda. Então como a gente sempre foi muito pobre, não tinha, naquela época, vir para Goiânia era um desafio, né? Então o que eu fiz? Eu prestei vestibular em Anápolis para Ciências Contábeis, né? E aí eu ia de ônibus, de Jaraguá para Anápolis, né? Um ônibus público, né? Que você saía 6 horas e voltava meia-noite, né? Então naquela época era isso. Então eu imaginava, só que eu fiz um mês e... não era minha praia, né? Não era minha praia. Mas aí eu planejei fazer direito.
Né? Aí eu vim para cá, porque era aquela história que eu tinha que planejar, porque assim, quando você não tem grana, você tem que arrumar alguma forma de sobreviver. E aí vim para Goiânia como, né? E um primo meu tinha um concurso da Polícia Civil. Ele falou: se você faz, aí eu ia fazer direito, você já está na área e você consegue manter a faculdade, você consegue se manter aqui e você não tem problema. Porque eu era muito estudioso, então o concurso para mim não era uma coisa tão complicada. E tanto aí eu fiz isso, né? Eu vim para cá, passei no concurso e aí eu comecei a me preparar para o direito. Quando faltava 6 meses para o vestibular, que eu comecei a gostar de jornalismo. Eu vi na televisão, eu falei, cara, deve ser muito bom trabalhar em televisão, né? Aí eu falei, vou fazer jornalismo. Só que aí eu fiz os dois. Né? Simultaneamente. Porque eu não tinha conhecimento nada do jornalismo. Uau. Aí eu pensei, vamos fazer mantendo o direito e fazendo o jornalismo. Aí eu comecei a fazer os dois, terminei os dois, mas fui pro jornalismo, que era uma coisa que me atraiu mais, né? E me atrai, eu tenho 32 anos de profissão. 32 anos. Assim, o que a gente vê de fora, né, Fábio, assim, é um talento, assim, absoluto, né? A facilidade com que você tem de concatenar ali. Eu brinco aqui que eu sou muito prolixo, né? Vou fazer uma pergunta, faço 10. Mas é assim, eu vejo que você tem uma organização na fala e no pensamento muito bacana. E a gente que gosta de te ver na televisão percebe isso. Mas você já teve dificuldade de falar assim, olha, ou já teve alguma fase dessa carreira que você falou assim, rapaz, eu acho que eu não é bem o que eu queria ter escolhido. Teve alguma fase que você falou assim, olha, tô em crise no jornalismo, tô em crise, não, acho que não é mais a minha praia, porque na nossa opinião não, mas é tão bom a gente saber assim, as particularidades, né? Teve algum momento que você falou assim, vou desistir? Não. Olha aí. Eu nunca tive esse pensamento, porque eu me preparei e assim a minha vida jornalística foi assim, graças a Deus, de crescimento. Eu sempre fui tendo a possibilidade de crescer na profissão. E realmente isso aconteceu de uma forma muito positiva. E eu sempre falo uma coisa, em todas as situações que eu fiz desde criança, eu sempre me preparei antes para isso. Uau. Tá? Então eu era muito tímido, eu falava errado, muito errado, porque quando você vive no meio rural, você convive com quem? Com quem? As pessoas que falam o português nosso, que é o do dia a dia. Não é que eu falei errado entre aspas, né? Porque você tem uma linguagem que é o cotidiano de quem mora na zona rural. Então era aquilo, que era o C, lito, mi, né, arroz. Então era tudo totalmente diferente. Eu tive que mudar. Adaptar. Tanto que quando eu fui ser contratado na TV Serra Dourada, a empresa pertencia a Arisco e a gente passava por uma psicóloga, né? E essa foi uma das perguntas que ela fez, né? Que ela me perguntou sobre o meu passado, contei o que eu estou falando para vocês aqui, às vezes até com mais detalhes. E ela perguntou para mim assim, mas se você teve uma infância e uma adolescência no meio rural, numa situação tão difícil, por que você fala tão certinho? Eu falei para ela, se eu falar errado, eu perco esse emprego. Então eu não posso falar errado, né? Então, e a partir daí eu fui me preparando até para gravações, por exemplo, eu pegava um gravadorzinho, eu gravava, eu improvisava, porque eu sabia que eu ia ter que fazer isso, né? Então eu queria sempre estar pronto na hora que alguém precisasse para me utilizar como profissional, né? E isso eu fiz ao longo da vida sempre, até para estar aqui hoje, né? Para me preparar, para realmente saber o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Sensacional. E você já foi na Serra Dourada para repórter de rua, nessa contratação? Que foi seu primeiro emprego como na área de reportagem, foi o SBT? Não foi. Na verdade foi o seguinte, tem uma história aí que ela se casa, né? Quando a TV Serra Dourada foi criada em maio de 1989. E a TV Serra Dourada pegou profissionais de outras áreas e foi na TBC e buscou 3 profissionais de lá, profissionais muito bons. E aí a TBC criou uma fase de teste. Você acompanhava 3 dias um repórter e fazia 3 dias de teste. E eu fui um dos escolhidos, né? Então eu fiquei lá. Então eu entrei na vaga de uma pessoa que foi para a TV Serra Dourada, que é o repórter Darcy Moreira, que hoje é um empresário, se não me engano, na área de construção civil. E aí, logo depois, ele saiu, 2 anos depois, para ser candidato a prefeito.
de Aparecida do Rio Doce, e foi eleito. Olha. Então surgiu uma vaga e eu fui lá pedir emprego. Olha. Então eu que fui cobrir a vaga dele no TBC, depois consegui a vaga dele na Serra Dourada. Então a coincidência foi muito grande. Então eu comecei na TBC, na mesma época eu fiz de radiodifusora, né, como repórter. Então assim, desde aquela época minha rotina é muito intensa. Então eu fazia jornalismo de manhã, né? Aliás, eu terminei jornalismo, então eu trabalhava de manhã na radiodifusora, à tarde na TV Serra Dourada e fazia o direito à noite. Né? Então era muito... E eu tinha plantão nos dois. Então eu tinha faculdade sábado, porque o direito tem aula no sábado, né? E eu tinha plantão na difusora e plantão na Serra Dourada. Eu tinha que ter um jogo de cintura tremendo para conseguir fazer esse tipo de coisa. E aí, 32 anos de carreira. Qual foi o marco, assim, um episódio, uma coisa que te marcou? Lembro que uma vez você fez uma reportagem com as gêmeas, né? Sim. Com a Larissa gêmeas, né? Eu lembro que aquilo ali foi uma coisa forte aqui pra gente. Aquilo ali te marcou assim? Você já chorou numa reportagem, Jordevar? Muitas vezes. Aquela lá da siamesa, assim, como é que foi? Aquilo lá te emocionou? Como é que foi aquilo ali? Me emocionou muito. Eu sempre falo uma coisa, você tem que ouvir. Você tem que parar e ouvir as pessoas. Né? Principalmente como jornalista. Porque são as pessoas que trazem as informações, e as mais importantes que eu já tive foi ouvindo. E um dia eu estava correndo para levar uma matéria para o jornal, e uma pessoa, não, deixa eu falar com você. Eu parei, né? Mesmo correndo, ele falou, tem um caso de gêmeos siameses em Santo Antônio. Uau. Aí comecei a perguntar para ele, colado na cabeça? Ele falou, não. No peito? Eu falei, não. Nos braços? Ele não. Eu falei, mas como? Ele falou, não, mas inteiro assim. Eu falei, mas como inteiro assim, né? Ele desenhou para mim. Mulher. Né? Eu faço questão de desenhar. Eu não sou bom para isso, não. Né? Aqui. E aí era isso aqui. O jeito que ele desenhou. Um corpo. Coloca ali. E duas cabeças. Coloca ali. Uau. Depois você pode até fazer. Depois. Aí eu nunca tinha visto Uau. dessa forma. Quando eu peguei, coloquei, eu vi, eu falei, cara, eu tenho uma bomba na minha mão. E a pessoa falou, olha, não precisa ir lá porque eles não vão falar, porque a situação, eles têm receio, têm vergonha, não vão falar. Só que aí eu peguei meu carro, né, tirei a gravata, peguei um cinegrafista, tirou o colete, escondeu a câmera e foi a paisana. Foi a paisana, pedi liberação pro meu chefe, fui pra lá. Cheguei lá, fiquei mais de 2 horas tentando convencer a família. E eles não queriam realmente. Por quê? Porque na verdade, o que acontece? Eles tinham receio do que a população ia falar, pensar daquilo e tal. E eu usei o seguinte argumento. Imagina essas meninas crescendo. Como é que você vai cuidar? O futuro delas completamente... Que futuro? Estudo, casamento, tudo. Mas eu não sabia se era possível separar. Não tinha noção daquilo. A gente nunca tinha feito nenhuma separação de gêmeos siameses no Centro-Oeste. Olha. Até então. Aquela foi a primeira. Foi. E aí eles concordaram, nós fizemos uma matéria e a gente pediu, se tiver algum médico que se interesse em fazer esse trabalho de acompanhamento, para ver o que é possível, né? Positivo. Aí apareceu um médico, ligou lá e falou, não, eu vou fazer, eu estou disposto a atender, o Dr. Zacarias Calil. Famoso. A partir daí surgiu, agora virou referência, dezenas de casos foram feitos a separação, né? Discovery Channel já fez matéria falando de Goiás sobre isso, né? Virou uma referência no país e até fora. Então, assim, a Lohane, ela teve problemas, que ela nasceu com deficiência mental, e porque órgãos em comum privilegiaram quem? A Larissa. Né? Sim. Ela morreu com 7 anos, mais ou menos, né? Então, uma tinha a perna esquerda, a outra tinha a perna direita. A Larissa hoje está com 22 anos. Uau! Né? Tá aí, nessa ocasião que você foi lá conversar com a família, qual que era a idade das neném? Não tinha nem 20 dias. Não tinha nem 20 dias. Eram recém-nascidas, né? Recém-nascidas. Tanto é que a gente fez uma campanha enorme para arrecadação de fraldas, de alimentos, de roupas, de berço, porque a família não tinha. A campanha foi completa. Não foi... Até porque, na verdade, pouca gente sabe disso, mas quem cuidou das meninas não foi a mãe, foi a tia. Porque a mãe teve um relacionamento extraconjugal, as meninas nasceram e a tia passou a cuidar. Assumiu ali. Então ela não teve nenhum planejamento. As meninas chegaram e não tinha nada em casa. Entendi. Né? E aí, com essa entrada do Dr. Zacarias, assim,
é uma contribuição que você acaba dando, né, para a ciência, para as pessoas, né? Porque você ter um gêmeo siamês na sua casa, sabendo que pode fazer uma cirurgia e muitas vezes você não consegue, é muito difícil, né? E você podendo contribuir com isso, eu fiquei muito feliz. Até hoje, realmente, é um marco na minha carreira, que foi o fato que eu fui atrás, né? Você tem que ter a percepção das coisas. É como vocês, empresários, vocês têm que perceber onde vocês vão investir, de que forma que vocês vão atuar. O podcast que vocês estão fazendo é um exemplo, né? Vocês perceberam que é um momento de levar para as pessoas conhecimento, né? De saídas, de alternativas, de casos de pessoas que deram certo. Exato. E dois momentos assim que me marcou. Eu sou novo ainda, né? Dizendo o Fábio, ele é mais... Você sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, não, eu era criança, quando você já trabalhava no jornalismo. Eu sou meu grisalho aqui, senhor. Eu sou de 88, mano. É porque acredita, eu trabalhei muitos anos na roça. Né? Ele fala isso. Eu sou de Damolândia, então... Abraço da Damolândia. Foi registrado depois, não foi? A metrópole da Damolândia. A cidade. E um abraço pra Larissa também, né, Jordemar? Estamos falando aqui dela. Larissa, poxa, Luciana, que legal. Que é a mãe, né? Um abraço pra elas, né? Muito bem. Uma cidade dos Carreiros. Ah, é? De Trindade. É, tradicional. A ida dos Carreiros é tradicional. Em Damolândia. Tem muitos vídeos. Na Molândia. Mas o que me marca, assim, dois momentos, assim, eu morei a vida inteira na Pouso Alto. Minha mãe ainda morava, Pouso Alto, com a 500 ali. Acho que umas 6 quadras antes da antiga TV Serra Dourada. E eu me lembro, assim, do caso do Wellington. Eu lembro, assim, da cena, assim, da reportagem mostrando a lancheirinha, assim, que deixaram para você no jardim com a carta. Exatamente. E o segundo momento, assim, que eu não sei, assim, se você... Tava lá naquele momento, foi do incêndio. Parece que teve uma época que teve um incêndio na TV Serra Dourada. Eu entrei ao vivo fazendo toda a cobertura pro nosso programa. Uau! E eu vou começar pelo incêndio, não sei se você concluiu a sua pergunta. Isso. Mas o incêndio, ele atingiu o terceiro andar apenas, que era a parte administrativa. Por sorte, ele não atingiu o segundo andar, que era a parte de arquivo, a parte de produção, de jornalismo, e o térreo, que era o estúdio. E onde estavam todos os equipamentos. Nossa. Então, assim, nenhum equipamento foi danificado. Nós tivemos o prejuízo da parte administrativa, né? E foi de sexta para sábado, né? Na madrugada de sábado. E realmente foi um prejuízo grande, porém, a televisão foi preservada. Então, você lembra disso? Lembro disso. E esse episódio tem quantos anos já? Esse episódio tem em torno de 24 anos. Uau! Rapaz, a gente tá ficando velho mesmo. Eu lembro da... Foi 97. Eu lembro da rua ontem, cara. Um negócio desse, cara. Tá passando rápido. Se não me engano, foi 98. Eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro do fechar as ruas. Você amanheceu, assim, um caos ali em Campinas por causa disso. E jogar tanta água. E assim, aí... Aquela água foi descendo pela escada. Porque você fala que o que o fogo não estraga, o bombeiro estraga, né? Olha, aquilo era água misturada com material queimado, sabe? Aquele cheiro. E a gente entrou ao vivo, né? O programa de sábado foi realizado, né? E eu era o repórter que estava mostrando o que tinha acontecido com a gente, né? Então foi um dia realmente muito marcante para nós. Porque quando eu cheguei, você tem aquela... lugar que você trabalha, né? Pegou fogo, você tem... Eu tenho sentimento com o lugar onde eu trabalho. Eu gosto muito, né? E esse dia foi marcante, viu? Mesmo realmente. Depois de ter tido a certeza que ninguém tinha se machucado, né? Sim. Era questão só mesmo patrimonial ali e a preocupação com o dia a dia de vocês, equipamentos, enfim. E o negócio do Wellington, porque parece que tem muitas assim, curiosidades nessa questão do sequestro do Wellington Camargo, né? É porque foi um sequestro, um dos maiores, né? Se não me engano, o segundo maior da história de Goiás. Foram mais de 3 meses. E eu cobri do primeiro ao último dia. Então, em mais de quase 100 dias ou mais, você tem muita história para contar. Nossa. Né? E caiu no meu colo. Eu sempre digo assim, eu sempre tenho muita sorte, estou na hora pronto para ela chegar. Coincidentemente, uns 15 dias antes, o meu diretor falou, olha, você não vai ter pauta mais, você vai sair. Você vai sair, você vai procurar pauta. Então, você vai começar com polícia. Então, onde você estiver, você vai procurar. E eu saía de delegacia em delegacia, eu tinha que trazer matéria de volta, né? E eu cheguei lá um dia de manhã e falaram assim, olha, sequestraram o irmão do Zezé. Aí eu fui pra lá, né?
E realmente era no setor sudoeste, ao lado do Terminal das Bandeiras, né? Eu morava num barracão lá de telha Eternit, uma coisa bem simples, e eu tinha sido sequestrado. E a partir daí eu comecei a fazer o acompanhamento do sequestro, né? Então, sequestro ele tem uma característica. Primeiro, no primeiro momento, eles não entram em contato. Então, você tem que gerar notícia, mesmo não tendo fato novo. Aí depois começa um processo de negociação, e é lento, né? Eles pediram 5 milhões de reais na época. Então, assim, isso vai negociando, vai baixando, aquela coisa toda. E aí, por isso, eu era o repórter que entrava na rede. Então, eu fazia o nosso jornalismo, eu fazia o Ratinho, quando tinha oportunidade de fazer o Gugu, que na época estava no SBT. Obviamente, isso me tornou conhecido no Brasil inteiro. Naquela época, assim, a internet ainda não tinha telefone celular, né? Você não tinha rede social. Uhum. As pessoas mandavam cartas, mandavam fax, naquela época tinha fax, né? Então eles mandavam muito essas coisas e assim, e eu recebia coisas do Brasil inteiro, e era muita coisa, né? Às vezes a cobertura foi tão intensa que às vezes eu me lembro de um dia, estava eu e o diretor de programação, nós saímos da TV, eu morava perto ali, a gente foi tomar uma cerveja num barzinho lá perto de casa, né, num conhecido. E aí o pessoal do Ratinho liga, 8 horas da noite, fala assim, vocês quiserem entrar por volta de 9h15, né? Aí nós olhamos, vamos, né? Aí ele foi pro corte, que ele sabia fazer, nós ligamos pro cinegrafista de estúdio, Correu e eu fui lá. para lá sem nenhuma matéria e a gente bateu a Globo. Nossa. Então, assim, com as informações. Então, isso aconteceu muito. E aí um fato curioso que aconteceu é o seguinte, eu trabalhava de manhã na Serra Dourada, trabalhava na empresa à tarde e à noite eu fazia o jornal. Então eu chegava em cima, eu chegava 5:50 mais ou menos. E uma pessoa começou a ligar. 6 horas ela ligava, dizendo que tinha informação, fazia parte da quadrilha e ficou insatisfeita e queria entregar o grupo. Olha. E aí, que negócio, aí pedi mais informação, no começo eu não dei muita moral. Aí pedi mais informação. Aí depois ele falou, amanhã 6 horas eu te ligo. Ele ligou. Aí todo dia, 6 horas, ele ligava, passava um trechinho, né? Coisa de filme isso, Jordão. Aí eu fiquei preocupado, né? Aí eu avisei a direção avisou a Polícia Federal. A Polícia Federal foi lá e grampeou o telefone. Uhum. Fez todo esse trabalho, né? E quando a gente tava lá, e eles orientando como é que seria a conversa, até para ver se o cara caía em contradição ou não, eu olhei pro policial e falei assim, olha, eu tô enrolado se isso for verdade. Vocês vão prender esse cara e ele vai saber que automaticamente fui eu que entreguei. Entreguei no sentido de que eu chamei a Polícia Federal para monitorar uma conversa de uma possível ação criminosa, uma suposta ação criminosa, né? De alguém que fazia parte de uma grande quadrilha que tinha sequestrado o irmão do Zezé. Uau. Então não era qualquer coisa, né? E a polícia prendeu. E ele falava do interior de São Paulo, que era onde a polícia desconfiava que a quadrilha pertencia, e realmente pertencia ao interior de São Paulo. Mas era um cara que usava um telefone público, era um aposentado que juntava todas as informações e fantasiava alguma coisa. Olha. E ele fantasiava tão bem que a Polícia Federal ficou uma semana nessa história de pegar ele, porque ele trocava de telefone. O orelhão. O telefone público, né? Uhum. Tem muita gente que tá ouvindo que não sabe nem o que é orelhão, né? O Fábio não sabe não, porque ele é novinho, não sabe o que é fax. De ficha, né? De 88. Você não sabe o que é fax, você não sabe o que é isso, filho. Contaram mas, assim, pra ele. Contaram pra você, mas existiu, acredite. Aí tem uma frase que marca, o policial falou assim, não, você não vai perder comigo. Né? Aí eu falei pra ele, eu já fui policial, eu sei o que tá acontecendo, então você não vai me enganar. Mas essa frase foi marcante porque ela me rendeu uma outra coisa, né? Você vê que as coisas vão rendendo, né? E aí, quando foi o dia que pagou o resgate, né? Não, antes disso, nós tivemos um episódio que foi assim, a família queria uma prova de vida, né? E falou, nós estamos negociando há 3 meses, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, como é que nós vamos pagar o resgate? Jogou isso. Olha. E aí eles foram lá, cortaram a orelha do Hélio com uma faca de cozinha, colocou numa vasilhinha, aquela que você narrou, exatamente, embrulhou, colocou um papel no meu nome e uma carta que era para mim encaminhar para o Ratinho. E na carta ele me falou o seguinte, o sequestrador, para que a polícia não tenha dúvida, a senha de negociação é Romário. Porque todo sequestrador tem uma senha, porque senão todo mundo liga.
Tô ligado, quem tá falando aqui é o Romário. Era a senha de que então aquele era o sequestrador. Uau. E ele colocou isso, né? E ali tava a orelha do Wellington, né? Foi mandado para mim, numa vasilhinha, e no outro dia, era no sábado, né, que isso aconteceu de manhã. No outro dia a gente entrou no Gugu, foi outro, assim, mais que o dobro da audiência da concorrente. Da concorrente. Né? E foi um negócio muito forte, né? Assim, até porque ficou aquilo, a TV Serra Dourada recebeu, o Jordevar recebeu a orelha do Wellington que estava sendo sequestrado. E assim, deixa eu só dar uma pausa nessa conversa que tá maravilhosa, eu quero saber mais detalhes. Todo mundo quer saber mais detalhes, Jordevar, porque o jeito que você tá narrando tá assim, eu tô aqui paralisado como se fosse um filme. Mas é o seguinte, nesse meio termo, as outras emissoras, como é que é isso assim? Por exemplo, você estava sendo o representante da comunicação brasileira nesse caso. E as outras emissoras, elas, assim, claro que ficam doídas, né? Que queria também mais proeminência. Como é que é essa concorrência? Por exemplo, você chegou primeiro nesse caso do Wellington, assim. Quando você estava lá, vinham outros repórteres de outras emissoras tentando pegar uma beira ou tentando tomar. Como é que funciona isso? Porque não é uma exclusividade igual o Campeonato Brasileiro, Fórmula 1. É verdade. Existe uma... Ah, não, agora já deu seu tempo, já deu, agora é o tempo do repórter aqui de outra... Existe esse tempo dado assim? Existe sim. Agora, nesse caso, é diferente por quê? Primeiro, porque eles tinham que noticiar. Né? Eles não poderiam ignorar esse fato. Sim. Eles não citaram o nome da TV Serra Dourada, mas falar de uma emissora. E aí o que acontece? Quando nós vimos aquilo ali, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar a polícia. E aí, polícia militar, polícia civil, perícia técnica, todas as emissoras lá, os jornais, rádio, todo mundo lá na porta. Nossa. Né? E aquele material ficou lá, exposto um bom tempo. Né? Então, todo mundo teve que fazer mesmo, né? Alguns citou o nome da TV, mas assim, alguns citou o meu nome, alguma coisa assim. Outras, quando a concorrência é grande, acabam às vezes não citando, né? Mas eles foram obrigados a ir na porta da TV Serra Dourada para tinha jeito, aquele fato que você lembra bem. A orelha chegou lá. Mas eu acho que só que a gente vê assim como espectador, né? Ele... Tirando a Globo, as outras não tem problema, né? A Globo parece que tem problema, parece que ela vive num mundo que é só eles que existe no mundo. É isso mesmo, né, Val? Sei que assim... Porque assim, eu acho que a Band, o SBT, não tem problema de um falar do outro, da Record, mas a Globo falar que existe outra emissora, parece que eles têm uma crise. Eles têm uma dificuldade muito grande, o famoso padrão, né? Que na verdade não é um padrão, isso é fora do padrão, na minha opinião. Também, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu acho super errado que a Globo faz? Se você vai e mostra uma grande ação social, uma ação solidária linda, que beneficia um monte de gente. Eles vão lá, mostram, mas não fala quem fez. Exatamente. Não existe isso. Até porque eu sempre defendo que você divulgue o nome da empresa, o nome do doador, para que aquilo sirva de exemplo para outras. Para que eles possam fazer. Porque eu estou vendo uma ação voluntária, eu posso fazer também. Eu tenho uma empresa, eu posso ajudar. Mas todos esses anos aí como âncora da TV Serra Dourada, né? Do Jornal do Meio-Dia, vocês deram muito trabalho para a Rede Globo, né? Sim, nós somos talvez o primeiro programa jornalístico que bateu a Globo durante 2 anos, né? A gente fez um projeto e a gente aproveitou, na época foi o seguinte, a gente sabia que ia colocar o People Meter, que é aquele aparelhinho. O medidor lá de audiência. E a gente sabia que aquilo era mais real. Sim. Qual que era a outra pesquisa que tinha? Canetão, né? E assim, era feito por um instituto que sempre fazia trabalho para o Jaime Câmara. Pensem o que quiser. Então, aí chegou o Ibope, né? E começou a fazer isso. Nós montamos um projeto, né, de jornalismo, né, que a gente sempre fez. E aí a gente conseguiu bater neles durante 2 anos seguidos, assim. E a gente fazia média, não era média diária. Porque tem gente que fala, ficou na frente 5 minutos. Não, fazia mensal. Uau. Né? Então, mensal você tem a certeza de que aquilo é real, é consistente. Né? Então, a gente teve esse privilégio, né? E assim, depois a gente percebeu que muitos quadros que a gente tinha criado foram copiados, né? E não é erro.
televisão você copia mesmo. Né? Eu não sei se você pode falar disso, Jordevá, desculpa, mas assim, eles te assediaram nessa época, assim, vou comprar o passe do Jordevá, já que tá me batendo. Porque assim, tem muita coisa no nosso país que é assim, a gente já falou aqui do caso da Coca-Cola que comprou o Guaraná Jesus, e, enfim, outras mas coisas. A Globo assim, comprando aquele substituto do Rodrigo Faro, como é que chama? O que fazia no Rodrigo Faro, a Globo comprou ele para deixar na geladeira só para acabar com aquele programa de sábado da Record. Aí veio o Rodrigo e emplacou. O que eu tô querendo aqui perguntar para o Jordevá é isso. O Márcio Garcia. Ele foi comprado para ficar na geladeira. Agora voltou com o programa, né? Mas tem muito disso. Porque assim, eu tô te perguntando o seguinte... Você estava incomodando na época. Eles te fizeram alguma proposta? Ou vem pra Globo aqui, Jordevá, porque eu não quero que isso continue. Assim, existiu isso em algum momento da sua carreira? Ou ficou muito bem separado? Não, é concorrência, vamos investir aqui. Eu nunca recebi convite da Globo. Nunca me fizeram qualquer proposta. Na época que eu estava na Serra Dourada, muitos amigos meus que trabalhavam comigo foram para lá. Um deles é o Anderson Pansieri, né? Que me salvou o emprego, né? Eu gosto sempre de contar que eu tô na Serra Dourada, fiquei na Serra Dourada durante muito tempo, não tô mais, mas em função do Anderson, que me salvou o emprego, porque só tinha vaga à noite e eu fazia direito à noite. E ninguém gostava de trabalhar à noite. Então ele trabalhava à noite, ele ia passar para tarde e eu que estava entrando, novato, ia para noite, né? Conversei com o diretor, falei, não tem jeito, essa é a regra, né? E aí ele gentilmente falou, não, eu continuo à noite. Salvou meu emprego. Você foi para ficar tarde. Então, assim, mas o meu esquema, por exemplo, lá, para mim nunca seria um bom negócio ir para a TV Globo, todo respeito, né? Sim. A TV agora tem tem uma audiência, tem toda uma estrutura muito bacana. Mas é porque eu sempre tive mais de um emprego. E eles têm dificuldade em assimilar isso, né? Então eu sempre cuidei da minha família, eu precisava ganhar dinheiro. Legal. Né? Então, assim, eu sempre tive que envolver mais trabalho na minha vida porque eu tinha muita coisa para cuidar. Né? Pai, mãe, família, né? Com meu pai, como sempre foi lavrador, ele não se aposentou, porque nunca teve carteira assinada. Né? A minha mãe era lavadeira de roupa, então ela nunca teve emprego, então ela não teve carteira assinada também. Trabalharam muito. Assim, e como meu pai se desgastou muito no serviço de roça, então ele teve problema de joelho, ele teve problema na coluna, ele teve problema em tudo quanto é lugar. Porque ele trabalhava com machado, esses serviços pesadíssimos, né? Então fez muitas cirurgias na coluna e ele com 50 antes dos 60 anos, ele já estava praticamente, ele não conseguia trabalhar. Qual que é o serviço que ele fazia aqui em Goiânia? Pedreiro. Então ele não tinha, ele parou muito cedo porque não dava conta mais de exercer a função. Então eu precisava ganhar dinheiro. Então assim, eu sempre tive mais de um emprego. E como eu sabia que lá tinha dificuldade, e eles nunca chamaram também, mas eu achei até bom. Foi muito bom ter ficado. Não ia conflitar com esse... Porque aqui é uma das colunas que a gente fala aqui, né? É fazer esse balanço, né, entre carreira, sucesso e qualidade de vida com a família, né? Então você escolheu um lado nobre também, né? Poxa, eu quero também ter mais tempo com a família, ou porque o lado exclusivo, talvez, do emprego te limitaria as duas coisas, ou um ganho financeiro maior ou um tempo de qualidade com a família. Então, assim, eu acho que você fez um peso e na medida com qual propósito você já tinha. Eu já tive chance de ir para São Paulo, principalmente na época do sequestro do Wellington. Proeminência nacional e tal. E eu fui chamado algumas vezes, mas aí era aquela questão. Eu não poderia ir e deixar... eu sempre cuidei dos meus pais. Então foi uma escolha de família, de vida. Olha aí, né? Não me arrependo de jeito nenhum. Maravilha. Até porque eu consegui aqui, né, o que eu planejei. Né? Eu sempre batalhei por uma posição profissional, né, e salarial. Eu acho que você não pode individualizar esses dois pontos. Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa ter um projeto de vida, você precisa ter um projeto profissional. E eu sempre planejei. Eu nunca esqueço que eu imaginava, quando eu tinha 10 anos, eu imaginava o que eu estaria fazendo hoje. Né? Eu pensava nisso. Aí, mas com 10 anos, eu comecei a trabalhar com 8 anos e meio, então eu já tinha consciência de que era importantíssimo eu fazer isso. Né? Porque eu sabia que eu não tinha família rica para receber herança.
Eu sabia que eu tinha dificuldade para estudar, porque na minha época era mais difícil ainda, né? Quando eu passei no vestibular, você tinha 3 faculdades aqui. Católica, Anhanguera e Federal. Só. E hoje você faz vestibular por telefone, né? Se quiser. Hoje não tem muita dificuldade. Sim. Alguns cursos, sim. Mas uma boa parte, infelizmente, o nível caiu muito, né? Isso é ruim. Falar em faculdade, que você comentou em off que seu filho está na eminência aí de entrar para a universidade, né? Você como pai, famoso, né, Jodevar? Você influencia ele em alguma coisa ou você deixa ele te pergunta, pai, essa área aqui é bacana? Como é que é essa relação sua com seu filho no sentido dessa eminência dele entrar aí na faculdade e tal? Não, eu nunca busquei influenciar, não. Eu sempre deixei que todos eles decidissem por conta própria o que fazer. Bacana. Eu oriento, por exemplo, as dificuldades de cada profissão, a questão de mercado de trabalho, que é importante você saber a questão do que você pode obter de ganhos financeiros, por exemplo, final de semana, trabalho. Então é tudo importante você dizer, por exemplo, eu quero ser médico, tá? Olha, tem as vantagens e as desvantagens. Então isso eu sempre fiz. Mas hoje, por exemplo, o jovem ele tem uma autonomia muito grande, né? Tanto é que eles mudam muito de opinião em relação ao que vai fazer. E vão mudando. Eles decidem no último ano, né? E essa é uma coisa muito comum. Até eu questionei a escola do meu filho se isso era normal. Eu falei, antigamente você imaginava uma profissão e corria atrás dela com anos de antecedência. Sim. Hoje não. Sim. Hoje o jovem faz muito isso. Antigamente o currículo valia com tanto, quanto mais tempo de trabalho era mais importante, não é? Hoje não é. Não. Hoje talvez a experiência de várias atividades talvez seja até melhor para você conseguir um espaço. Ser um profissional mais completo, né? Isso. No seu caso, que já entrevistou muitas pessoas, né? Conhece um pouquinho de cada nicho, assim, né? Essa experiência, sua visão como pai é muito especial, né, para eles, porque junta duas coisas, né? A visão de um pai falando e um pai multifacetado como é você, né, Jodevar? Que já... porque assim, na área da comunicação, você absorve, a gente fala que é o Jô Soares, né? Sabe um pouquinho de cada coisa, nem que seja superficial, né? Mas sabe um pouquinho de cada coisa, é muito bom, né? Mas e nisso tudo, assim, você falando trabalhando domingo a domingo, de noite, muito emprego, aonde vem, assim, em que momento dessa vida, assim, corrida, vem o início, assim, a esposas e os filhos e como administrar essa correria sua com a família, com os filhos? Eu montei uma empresa com a minha mulher, né? Então ela é a diretora administrativa e financeira, né? Então já tem uma ligação mais próxima, mas eu vou voltar um pouco mais no tempo. Quando eu tinha essas atividades, por exemplo, 2 empregos e a faculdade à noite, era mais complicado, porque aí era mais difícil. Hoje, assim, durante um bom tempo eu conseguia almoçar em casa. Então era uma coisa super legal. Então eu conseguia ver a minha família e à noite eu conseguia. O tempo é bem restrito com relação a isso, né? Mas eu não sou uma pessoa de sair muito à noite, nem fim de semana, então eu passo o final de semana em casa. Então, se eu trabalho uma parte do dia, a outra eu estou em casa, né? Então, eu tenho um quintal que eu gosto de sentar e gosto de conversar, então nesse aspecto eu me aproximo mais da família. E a minha mulher é muito próxima, então faz com que a gente faça coisas juntos, né? A gente viaja, essas coisas. Eu vivo também, não é só... Eu sempre falo uma coisa, você tem que viver, não adianta porque você vai deixar para viajar. Eu lembro de eu ter uma história que aí eu falei, olha, realmente eu aprendi. Eu tinha... Os primeiros salários que eu ganhei como jornalista, eu guardei durante um tempinho para comprar um carrinho velho. E comprei um Fusca, 75, cai nos pedaços. E aí eu tinha a chance depois, eu guardei mais uma graninha de trocar esse carro ou viajar para o Nordeste. Aí eu falei, qual dos dois? Eu preferi viajar e continuar com o carro velho. Então, assim, eu dou muito valor em viagem. Meu sonho de consumo é viajar. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu estou fazendo uma viagem, sempre que eu posso, estou fazendo alguma coisa legal, com a família, mais próxima. Então, eu procuro aproveitar o tempo. Você tem que administrar o seu tempo. Por exemplo, hoje eu tenho um monte de atividades, né? Eu levanto 5 da manhã, vou para a Rádio Difusora, tem um programa das 6h30 às 8, tem Band na hora do almoço, tem TV Pai Eterno de noite, eu tenho Instagram,
E aí eu faço comercial, sou contratado para fazer podcast, assim, eu tenho parceria com o Cicobi, com o Hotel de Caldas Novas. Então, assim, tem muita coisa que eu faço no dia a dia. Então, aí para isso eu preciso gravar, eu preciso tirar foto. Então, eu vou administrando o tempo. Como? Você tem que administrar. Administrar o tempo é igual você administrar a sua empresa, os seus recursos, seus investimentos. O tempo faz parte desse condomínio de coisas que você faz. Mas não é simples. Se você não tiver consciência de que é preciso viver, você vive para trabalhar. Quero voltar lá na história do Hélio Camargo, tem um negócio do Rodim, né? Queria que você contasse lá, porque teve o desfecho, o negócio do Romário, chegou lá a orelha, e aí? Aí depois da orelha, poxa, aí as televisões tinham que a orelha chegou lá no Jordevar, né? Tipo assim, foi para ele. A partir dali, para o momento da libertação dele, foi quanto tempo? E aí teve um negócio lá do Rodim que eu quero saber também. Foi assim, alguns dias. Né? Tá. Chegaram a pagar? Umas 2 semanas. Pagaram. Só que, pela primeira vez, a polícia de Goiás fez o seguinte. Ela utilizou um esquema americano de colocar chip no dinheiro. Naquela época era novidade. Uau. Então eles colocaram um chip no dinheiro. Para rastrear. Dinheiro, se não me engano, foram de 5 milhões, baixou para menos de 500 mil, 300 mil, alguma coisa assim. Só que um motoboy ficou encarregado de pegar o dinheiro, só que o dinheiro estava sendo seguido, né? E aí todos foram presos, né? Mas antes da prisão, aí teve a polícia foi muito esperta naquele negócio para dizer para os sequestradores que eles estavam perdidos, que na verdade não estavam. Fizeram uma operação em Abadiânia. Mais de 200 pessoas, helicóptero, tudo. Acabou o sequestro. E até um repórter de uma emissora, na ânsia de dar o furo, né, falou que tinha acabado. Né? E na verdade não tinha, né? Então, assim, ele, na mesma época, ele voltou para São Paulo, porque estava vindo de São Paulo fazer cobertura aqui. Nossa. E aí ele voltou. Só que a polícia estava com muitas informações, né? Quem cuidava do sequestro aqui era o Marcos Martins, especialista em sequestro. Um cara de um conhecimento muito profundo. E um cara estudioso. Então, ele fez curso fora. E ele trouxe essa tecnologia e conseguiram pegar os bandidos dessa forma. Quando chegou a orelha, aí você fica pensando assim, cara, os sequestradores sabem quem você é. Então, assim, a rotina de um jornalista é a coisa mais fácil do mundo. Você levanta cedo, todo mundo sabe onde você mora, né? Onde eu moro, chega lá, onde mora o Jordevar, todo mundo sabe, porque eu moro lá há muito tempo. Então, é muito fácil. Aí você fica com certo receio, né? Aí um dia, numa sexta-feira, eu estava fazendo uma festa na minha casa, né? Era 1h30 da manhã, então, e assim tinha muita gente, né? E o meu chefe me ligou e falou assim, olha, pagaram o resgate, vão trabalhar. Nossa. Aí tive que deixar as pessoas lá. E a única coisa que a gente tinha, imagina o que você ia fazer 2 horas da manhã, né? Aí eu descobri, eu sabia que o irmão do Hélio, Emanuel, morava num prédio aqui no setor Bueno, ali assim, acima da T4, no 8º andar. Sorte é para quem corre atrás, né? E eu fui para lá e em frente ao prédio dele tinha um prédio em construção da mesma altura. A gente pulou o muro, subimos 8 andares de escada no escuro para ter uma imagem. Nós tivemos lá a imagem. Para ficar na tela mesma. de baixo você não via, porque eles não chegavam lá na sacada. Aí nós tivemos essa imagem exclusiva, né? Aí nós pegamos. Aliás, esse foi um evento de exclusividades, né? E aí depois, num domingo, eu estava jogando futebol. Aí chega a história. Libertaram o Hélio, corre para lá. Aí de novo, né? Corri, aí chegou, igual ele estava numa clínica Amparo, né, no 2º andar, ninguém entrava, ninguém saía. E o que o Brasil inteiro estava ao vivo no domingo, todos os programas, queria saber como é que uma entrevista com o Hélio, né? Que seria uma coisa espetacular, só que não tinha jeito, né? Aí eu conversei com o senhor Francisco, que aparecia na janela toda hora, e falei para ele, olha, eu vou entregar o microfone pro senhor, o senhor entrega pro Hélio, se tiver no SBT, ótimo, se não tiver, só coloca. Porque o Gugu vai conversar com ele. Olha. Só que ninguém ouviu isso, né? Eu peguei 2 rolos. Como é que eu ia entregar o microfone? Jogar não tinha jeito, né? Porque Segundo andar você não tem. Não tinha microfone sem fio naquela época, era tudo com fio. Sim, tudo com fio. Aí eu enrolei, peguei 2 rolos, emendei com fita adesiva e enrolei o microfone na ponta.
e pedi para me chamar ao vivo. E aí, só que eu avisei a ele naquela época, falei assim, olha, nós vamos fazer um negócio diferente. E quando o microfone estiver na mão do seu Francisco, vocês já começam a conversar daí de São Paulo. E ele tinha retorno, Francisco? Não, ele só não, falava. Mas ele tinha uma televisão ligada. A gente sabia que tinha uma televisão no quarto e ela estava ligada. E eu perguntei para ele antes, né? Falei, o senhor tem televisão? Ele falou, tá ligada. Falei, pois é, o Gugu vai conversar com o senhor e com o Hélio. Nossa, né? E dava aquele delay gigante, né? Porque era televisão... Exatamente. Não, mas antes do digital, o delay não era tão grande. Não era tão grande. Você teve 2 fases, né? No digital o delay cresceu, agora hoje, tranquilo. Porque agora é diferente. E aí eu emendei esses 2 rodos, coloquei o microfone em cima, né? E levei pro seu Francisco, o seu Francisco entregou para ele. Foi a primeira entrevista do Hélio, exclusiva. Uau! E isso gerou... Primeiro a gente bateu também em primeiro lugar de audiência. E na época a revista Veja fez as 4 maiores audiências do Gugu. E colocou 4 fotos. O rodo era uma delas. Né? Então, assim... Isso é pro Faustão e o Gugu brigava feio, né? Pelo domingo. A manchete da Veja foi assim, o esporte do Gugu é bater no Faustão. Foi um negócio bem curioso, o esporte dele é bater nele, mas colocou entre aspas, né? Então foi assim, aí nós pegamos, lembra do policial falou, ó, você não vai perder comigo? Então a gente tinha pegado a entrevista, tudo tinha terminado, a única coisa que faltava era o local do sequestro. Né? Sim. E aí a gente perguntava para o advogado, que era o Paulo Viana, não posso falar. Uma direção, ele apontou para a direção sul de Goiânia, só. A gente tinha como, já era 9 horas da noite, meu telefone toca, né? Aí o policial falou, você quer o fulano da Polícia Federal? Tá lembrado? Eu falei, tô. Você lembra que eu te falei que você não ia perder comigo? Olha. E lembro. Ele falou, então anota onde é o cativeiro. Olha! E aí, demos outro furo, né? Conseguimos em primeira mão. O que todo mundo via foi no outro dia, nós fomos à noite. E fizemos, né? Uau! Então foi bem o que te deu mais, assim, aquela... Desculpa a palavra, aquele tesão de trabalhar na rua com essas adrenalinas ou ali como âncora, numa postura mais de gerencial, né? Você dando mais aquelas... sendo a central da informação, né? O que te dava mais alegria, assim, de levar... quando você trabalhava na rua, porque eu volto a dizer, eu vi cenas suas assim, cabelinho de jovem mesmo, ou como âncora, tendo mais... Eu sei que são diferentes as coisas, mas assim, você, como pessoa, assim, lá dentro, você fala assim, rapaz, ele dá mais adrenalina, o que é? Assim? A reportagem, sem dúvida nenhuma, porque a reportagem, eu gosto muito do contato com o povo. Olha que legal. Né? E na reportagem você sente a pessoa, né? Você percebe o sentimento dela, né? A hora que ela se emociona, a hora que ela está com raiva, a hora que ela está indignada, você consegue perceber isso muito claramente. E eu já deixei, inclusive, grandes reportagens ou outras que era uma informação grandiosa que você percebe, que você percebia que era mentira no olho da pessoa. Então eu já tive isso, depois eu vou até contar isso. A reportagem, ela é emocionante. Né? Eu sempre, quando as pessoas perguntam, eu falo, eu sou repórter. Né? Embora eu passei mais tempo como apresentador e como diretor de jornalismo do que como repórter. Uau. Mas é uma coisa muito gostosa de fazer. E a história que você estava contando aqui antes das gravações, assim, que eu não sei se é antes ou depois, que é o Pareja. Antes. Que é antes, assim, porque o Pareja foi uma rebelião icônica, assim, que o cara era apaixonante, as mulheres tudo doidas no Pareja. Chegaram a fazer o filme dele, porque ia ser o Marcelo, inclusive ia ser o Marcelo, aquele Marcelo filho do Reginaldo Faria. Marcelo Faria, que ia ser chegou a fazer esse filme? Eles começaram, mas eu não vi o resultado. Eu também. Me parece que eles não concluíram. Não me lembro, Mas tem um outro ingrediente mais forte ainda nisso, além do Pareja, assim, um cara que gostava demais de aparecer. Eu nunca vi tanta autoridade juntas, sequestradas. Uau. Eu acho que no Brasil nunca teve um sequestro dessa proporção, né? Porque lá dentro tinha juiz, promotor, desembargador, secretário de Segurança Pública e muitas outras autoridades. Dentro do presídio? Dentro do presídio.
no momento do... Na ocasião. Porque foi sabe aquele minuto de bobeira das autoridades? Porque o CEPAG tem duas fases. Eu já entrei lá, fiz matéria lá no meio dos presos. Foi uma e nem duas vezes. Hoje você não passa nem na porta. Uau. Né? Porque, claro, as coisas ficaram muito diferentes, muito piores. E eles marcaram uma vistoria lá. E entrar lá, no CEPAG. E aí eu lembro, Homero Sabino de Freitas estava lá. Então tinha o Gilberto Marques Filho, o Haroldo, que é promotor até hoje. Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça, foi recentemente. Estavam todos lá reunidos. Todos os secretários de Segurança Pública, que era um militar do Exército. Pessoas experimentadas. Essas são algumas que eu estou dizendo. Além do diretor do presídio ser um coronel da PM da reserva. Sim. Né, o coronel Nicola Limonge. Então, isso tudo, e eles entraram. Só que, obviamente, os presos souberam antes. E o Pareja estava lá, né? O que eles fizeram? Sequestraram todo mundo. Levou para uma cela lá, botou todo mundo lá dentro e ali ficaram 8 dias, né? Eu passei as 8 noites, eu fiquei 8 noites cobrindo lá. Eu cobri à noite, porque eu entrava na rede, então eu entrava no nosso programa, depois no Boris Casol e depois no Jornal da Meia-Noite. E eu ficava com a responsabilidade de cobrir toda a noite. Os 8 dias. Os 8 dias. Primeira noite eu falei assim, 3 horas da manhã, eu falei assim, vou dormir um pouquinho no carro. Aí teve um tiroteio, no primeiro dia os caras querendo fugir, presos querendo fugir, né? E depois dessa coisa eu falei, nem cochilei. Então eu chegava lá às 6 da tarde, ia embora no outro dia às 8 da manhã, sem dormir. E foram 8 noites, né? Lá também a gente teve uma coisa que ninguém tinha. Naquela época, a comunicação, quando os presos foram liberados, foi a cena mais hilária entre aspas, mais complicada de você ver assim, aquela cena assim, ó, dezenas de carros enfileirados, devagarzinhos, cheio de presos e de autoridades, saindo pela porta da frente do presídio, autorizados pelos negociadores, né? Então foi assim um negócio mais louco, né? E aí o Pareja parou num boteco para comprar cerveja, cigarro, logo depois. Eu lembro disso aí, os vidros estavam tampados, assim, parece que só tinha umas, não sei se eram jornais, parece que eles pediram aqueles jornais e papéis. Eles tamparam, assim, tinha só umas frechinhas para eles poderem ver, né? E aí a comunicação era feita por rádio, daqueles rádios mesmo de frequência, e a gente tinha uma pessoa que era muito amiga de um policial que conseguiu a frequência. A gente trabalhava com rádio também, né? Então a gente pegou toda a conversa de quem estava sendo preso, quem estava sendo morto, onde é que estavam determinadas pessoas, quem tinha sido liberado. E aí a gente foi entrando, né? E ninguém entendia como é que a gente tinha aquelas informações, né? Quem pegava as informações ficava afastado, né? Aí depois voltava, sem comunicar pelo rádio, conversava com a gente. E aí a gente entrava com a informação sempre atualizada, né? E naquele momento a informação atualizada era tudo, né? E hoje, assim, a gente fala às vezes de link ao vivo, tudo Hoje, eu vejo assim, não sei se todas as televisões, eu lembro da Record, que eu tive um pouco de acesso, assim, é uma moto com um cara com a câmera que faz todo o link, né? Você faz com o celular. Então, antigamente, eu lembro daqueles, não sei se era todas, mas aquele caminhão gigante, uma antena. Você tinha uma antena parabólica que dava assim, mais ou menos 1 metro de diâmetro, mais 1,5 metro de diâmetro. Para fazer o link. Hoje não... Aí depois você conseguiu de mais ou menos um pequeno, assim, de 30 centímetros de diâmetro. Reduzir. Inclusive nós fizemos uma cobertura fantástica com relação a esse tipo de coisa. O Leandro morreu. E aí eles viriam, a Globo tinha helicóptero com um equipamento desse acoplado. Então eles faziam onde eles queriam. E o corpo saiu do ginásio vermelho e foi para o cemitério Jardim das Palmeiras. E tinha a Copa do Mundo. Nossa, né? mesmo. E eu fui encarregado de fazer ao vivo, né, essa transmissão. E aí, como o negócio cresceu demais, eles tiraram o jogo da Copa do Mundo e a gente ficou ao vivo durante muito tempo. Mas qual que era o segredo? Não tinha como se acompanhar do chão. Você tinha que ter alguma coisa lá em cima. A gente conseguiu uma daquelas, um helicóptero, alugamos um helicóptero. Ele colocou o cinto, ficou na beiradinha com o equipamento de fazer o ao vivo, né?
Porque aquilo funciona reflexo, né? Você tem uma embaixo que reflete para aquela, que reflete para a torre. Tá ao vivo, pronto. Naquela época era assim. Hoje não. Hoje você vai para o satélite, acabou. Então. Completamente. E o menino fez isso, de uma criatividade sem tamanho, né? Uau. Ficou lá correndo risco, né? Com o micro-ondas lá apontado lá para baixo. Né? Então o de baixo refletia para ele e ele refletia para o Morro do Mendanha. E aí, assim, a gente fez uma cobertura. E ali a Globo junto com o helicóptero deles também. Assim, o helicóptero de vocês, o helicóptero da Globo. Porque eu lembro, assim, que foi um negócio incrível, né? Assim, morte do Leandro, Jardim das Palmeiras ficou tomado, né? Você não entrava, não saía. Tinha jeito de andar ali. Se movimentar. Então a gente conseguiu fazer isso e não perdemos terreno para a concorrência, né? Na época só nós e a Globo fizemos isso. Porque... Gente, nós estamos chegando aqui já no fim, tá muito bom aqui. Aqui tinha que ser umas 3 horas de programa, como aconteceu num lugar aí, ali esses dias para trás. Mas é o seguinte, eu quero saber um pouco mais daquilo que você falou, assim, dessa experiência quando você está olho no olho com alguém que você está entrevistando, Jordevar, e você diz que você percebe, assim, às vezes a pessoa está falando uma verdade, é uma mentira, você tem um pouquinho de linguagem ali, programação neurolinguística para entender. Aí você tira, é igual mesmo nos filmes, assim, né, que os jornalistas, por exemplo, eu tô lembrando aqui da Lois Lane, né, que tinha toda aquela ali, né, do Superman, que ela fazia um raf, assim, da entrevista que ela ia fazer ali e tal. Naquela hora você troca seu roteiro, por exemplo, você está entrevistando ali uma pessoa, você tem um roteiro, mas você percebeu ali algo, você tem uma autoridade total, ou fica lá um diretor, não fala nada, não sei o que. Você tem uma na apresentação ou na reportagem? Na reportagem, você tem reportagem você é sozinho. Você tem uma liberdade total. E quando você percebe que a pessoa já está indo pro outro lado, você já... Você tem que estar pronto para mudar na hora. Uau. Eu vou te contar 2 histórias, assim, uma positiva e uma negativa. Eu jogava bola com o Jacques Abrão e toda vez que chegava cantando uma música de um chama Nilamar e seus cantores de ébano. Oi, leva eu também quero ir. Jacques Abrão que era da Globo. Eu jogava bola e ele cantava essa música. Eu falei, Jacques, quem que é essa música? Nilamar e seus cantores de ébano. E aí eu fiquei com aquela música, ela é muito forte. Um momento que vocês escutem. Nilamar e seus cantores de ébano. Leva eu. Uau. Tem um cara com uma voz muito forte e o Nilamar é desse tamanhozinho. Aí, um dia eu descobri que ele estava com câncer na garganta e queria fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Não tinha dinheiro, estava morando em Goiânia. Mesmo com todo o sucesso que ele tinha feito, ele morava num barracão. Uau. E eu falei, vou fazer uma matéria com ele, né? E aí, como era uma música muito antiga, eu peguei um pessoal mais numa idade acima de 30, 40 anos, e eu falei, eu vou cantar um pedaço da música, se você souber, você completa. E os negócios filmando, né? Aí eu começava a cantar, os caras continuavam. Eu falei, cara, então é conhecido, né? Legal. Peguei ele, levei pro Nilo Amaro, levei ele pro bosque do Mutirama, e a gente tava conversando lá para gravar num lugar bonito, né? Para falar da carreira dele, né? Porque não tinha nada, ele não tinha disco, ele não tinha vídeo. Aí nós conseguimos uma vez que ele foi no Jô Soares para ilustrar a matéria, o disco, capa de disco, depois ele foi pegando na internet. Chega um senhor, me cumprimentou, né? E falou assim, eu vim cá te dar um abraço que eu gosto muito de você. E eu, pela idade dele, eu falei, esse aqui conhece, né? Aí na hora, e o cinegrafista muito esperto, né? Aí eu só dei uma olhada e eu peguei e falei assim, escuta, eu vou cantar uma música, se o senhor souber, o senhor canta pra mim. Cantei pra ele assim, oi, leva eu. Cara, ele não só cantou, como ele começou quase a chorar. Olha. Ele falou, falei, por que o senhor tá emocionado? Ele falou, não, porque foi com essa música que eu conheci a minha mulher. Olha. E a gente tá junto há 50 anos. Uau. Né? E aí eu falei, o senhor sabe quem canta? Ele falou, não. Falei, quem canta é Nilo Amaro e seus cantores de ébano. E o Nilo Amaro ali. Aí eu falei assim, se um dia... Ele falou, eu não sabia. Se um dia o senhor encontrasse com o Nilo Amaro, o que o senhor faria? Uau. Aí ele falou assim, eu nem sei, eu acho que eu dava um abraço nele. Falei, pode dar esse aqui. Uau. Cara, até hoje eu arrepio. Nossa, você vê a emoção desse senhor, dar um abraço no Nilo Amaro. Os dois, né? Porque o Nilo Amaro também... E o Nilo Amaro, a partir desse momento, ele começou a montar coral, ele começou a ganhar dinheiro, a gravadora chamou ele para regravar um disco. E um dia ele chegou com um carro importado lá, falou, eu vou te mostrar que você é responsável por isso. Uau. Então assim, ele morreu um pouco tempo depois, mas pelo menos ele
Final da vida dele experimentou algo dinheiro, ali maravilhoso, né? E uma outra coisa, um dia chegou uma informação para mim de que uma mulher estava grávida de gêmeos, foi sequestrada, cortaram a barriga e tiraram os meninos. Uma história muito doida, né? Só que eu liguei pro Dr. Zacarias, né? É possível? Ele falou assim, é possível. O trabalho de parto, ele... Falou assim, mas ela... E aí a gente foi pegando, né? Fui lá pra casa dela. E aí ela foi contando a história. Tava de mais ou menos à noite, aí passa o cara lá, sequestrou. Ela acordou depois e já tava sem os bebês. Aí eu fui no quarto, tinha os 2 bercinhos. Um azul e um cor-de-rosa. Ela foi na polícia, registrou a ocorrência. Tava toda a família lá. Aquele negócio todo. Então, assim, tudo tinha para ser verdade. Para ser verdade. Né? O Dr. Calil confirmou que era possível fazer isso. Era possível. Uau! Na verdade, depois eu conversei também com o Sebastião Moreira, que era obstetra, né? Faleceu. E ele falou que é possível, sim. Só que aí, algumas coisas... Eu olhava no olho dela assim... Aí quando você firmava, ela ficava triste. Aí depois ela não perdia aquela tristeza. Ela tava falando de 2 filhos, né? Aí eu falei assim, a senhora, quando a senhora começou a passar mal, a senhora ligou para alguém? Ela falou, me presta o telefone da senhora aí, deixa eu ver a ligação. Aí eu nem sei o que aconteceu, né? Eu falei, só ligou para quem? Não, liguei pro fulano. Falei, deixa eu ver seu telefone, que hora que foi a ligação? Aí não tinha ligação. Aí a gente começou a olhar, apertar, aquela coisa toda. Depois nós descobrimos que ela era a segunda mulher, entendeu? Poderia ter querendo prejudicar a ex-mulher, virou aquele negócio. Nós decidimos não fazer. Falei assim, ó, no dia que a senhora fizer um ultrassom e mostrar para a senhora que a senhora esteve grávida, a gente vem e faz. Porque a polícia já tinha sido acionada, ela registrou ocorrência, a família estava toda lá. E foi uma montagem. Olha. Se eu não tivesse essa... Graças a Deus tive nesse sabedoria, momento. Você teve a sabedoria de Salomão quando teve com as 2 mulheres lá e uma falou assim, ó, inclusive a gente está aqui na Semana das Mães, né? Essa menina matou meu filho aqui. Aí o Salomão falou assim, então traz essa criança que sobrou. Então, vem cá, soldado, parte esse neném aqui no meio. Aí a mãe de verdade falou, não, deixa com ela, né? Então foi a sabedoria de Salomão. Você teve uma sabedoria dada por Deus ali. Foi. Porque pensa, um negócio desse poderia ainda... teria sido usado, né? Levaria o maior erro jornalístico, né? Da minha carreira. Mas então, tem muito isso. E disso tudo, assim, depois de muitos anos de carreira, como que foi hoje, assim, parece que eu vejo o Jordevá, assim, da TV Serra Dourada, tá? Agora migrou pro digital e garoto propaganda de várias marcas aí. Eu tive que reinventar porque durante muito tempo eu fiquei numa empresa como apresentador e como diretor de jornalismo. E de repente eu não estava mais, né, nessa emissora. Então, o que você vai fazer? Você pega toda a sua experiência, né? E na hora eu avaliei, por exemplo, essa questão de mercado. Por exemplo, eu tinha um nome, né? Graças a Deus eu construí um nome que virou uma referência, né? E tinha o digital, eu já tinha um Instagram que eu usava para muito mais questões pessoais. Então eu imaginei a minha vida. Falei, olha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou atuar só numa empresa mais. Eu vou trabalhar de forma que eu tenha várias atividades diferentes, né? Porque se eu for pego de surpresa, eu tenho outras formas. Eu vou pegar o digital, vou transformar isso numa forma de trabalhar notícias. O meu Instagram ele é diferente dos Instagrams normais. Por quê? Porque tem muita gente que só coloca notícia, o outro só coloca pessoal. Não, eu coloco pessoal e eu coloco notícia. Maravilha. Então eu coloco as duas coisas. Porque eu não dou conta de concorrer com G1, com outra coisa. Mas eu tenho informação. Né? Então eu tenho muitas fontes, eu recebo muitas imagens. Então eu estou sempre colocando no Instagram esse tipo de coisa. E eu percebi que era possível, por exemplo, você criar uma empresa, né? Minha esposa é publicitária, formada em administração de empresas, e você montar um esquema de trabalho, né, paralelo às outras atividades que eu me propus fazer. Né? Então, hoje, se você me perguntar quantas ações eu tenho, eu vou dizer para você que são muitas. Né? E eu consigo colocar elas em dia. Eu não deixo nenhuma faltar. Por exemplo, jornalismo, por exemplo, é uma coisa que nunca atrasa. Então, todos os dias, naqueles horários, eu estou pronto. Quando acontece, você tá passando mal ou ter realmente um imprevisto, como é que é? Aí eles puxam alguém para fazer? Sim.
Eles puxam alguém ali. Sempre tem uma pessoa que substitui. Que fica ali. No início do ano, por exemplo, eu tive dengue, tive gripe, então eu tive um processo assim, e que me afetou a voz. E então eu tive que realmente contar com as pessoas que fazem a substituição. Isso ocorre nas férias, né? Então, quando você está doente, quando você tem um imprevisto de atraso, por exemplo, né? Uma hora você pode estar indo trabalhar e ter um acidente de trânsito. Né? A sua voz e a sua aparência são o seu instrumento de trabalho, né? Você cuida da voz, assim, no sentido daquele pessoal que não toma gelado, que você evita gritar, mas no futebol passa a bola, sem gritar. Isso é assim mesmo? Como é que é? Você cuida disso assim, cara, ou não? Olha, eu cuido, assim, mas eu tomo gelado. Tranquilo. Eu tomo gelado, assim. Por exemplo, se eu for num show, eu não vou cantar. Eu posso, no máximo, ficar imitando quem está cantando, mas você tem a consciência ali de que baixinha, aquelas coisas estragariam a sua voz. Legal. Então, esse tipo de situação, por exemplo, quando você está num ambiente em que tem muito barulho, a tendência é você desgastar a sua voz. E a minha voz é muito fraca, entre aspas. Eu tenho uma facilidade de ficar rouco. Então, eu cuido para evitar isso. Legal. Tomo vacina para gripe, porque toda vez que eu fico gripado, eu fico rouco. Né? Uau. Nessa vez, eu peguei a H3N2, que não estava coberta pela última vacina. Então, foi um negócio muito delicado. A dengue também me atrapalhou muito. Talvez seja um período muito, muito complicado. Mas sempre tem alguém para fazer isso, né? Em todos os locais onde você vai. Pessoal, nós estamos aqui chegando aos minutinhos finais desse episódio, que hoje é realmente uma cereja de bolo para essa semana aí nossa, hein, pessoal? Maravilha, Jordeval, queria que você fizesse suas últimas palavras, assim, suas últimas considerações e com um toque, assim, especial para quem está começando, por exemplo, numa carreira de comunicação que é sua, quais os segredos, assim, de ter constância, igual você sempre falou, né? Muito foco, sempre sobre onde que você queria chegar. Eu queria que você fizesse, assim, suas últimas considerações nesse sentido de também encorajar quem está numa carreira igual a sua ou que está começando uma carreira que está meio sem saber aonde vai chegar. Eu queria que você desse esse encorajamento, por favor. Eu sempre falo tem uma frase muito correta, né? Que diz que a melhor forma de você prever o futuro é planejar. Então, assim, é fundamental que você tenha um planejamento de vida, de trabalho, para todas as coisas que você vai fazer, para que você tenha condição de quando for começar esse trabalho, você já saber exatamente o que você vai fazer. Legal. E eu sempre fiz isso e consegui meios para atingir os objetivos. Mesmo que você utilize um trabalho temporário, mas que ele vai servir de forma para que você vai chegar aonde você quer, né? E fazer bem feito, né? Porque você não vai nascer já trabalhando na sua profissão, né? Se você tiver a sorte, seu pai ter grana para bancar os seus estudos, você não precisar trabalhar até você formar, graças a Deus, que é o ideal. Quem dera se o brasileiro pudesse fazer isso. Mas como eu sei que a maioria não tem condição de fazer isso, como é o meu caso, então a vida inteira eu fui feito de planejamentos em etapas, né, até chegar onde eu estou hoje. E foco. É muito importante você ter um foco naquilo que você vai fazer. Procure sempre ser o melhor e ser uma pessoa honesta e ter coerência com aquilo que você faz. Você precisa respeitar o outro lado, independente de qualquer profissão que você vai ter. Você nunca vai estar sozinho, né? Ou você vai ser colaborador, ou você vai ser o dono da empresa, ou você vai estar com uma pessoa como sócia, ou coisa parecida. E você tem... Qual é o meu público hoje, né? Qual é o seu público da sua empresa, da empresa de vocês? Então, tudo isso é uma questão de respeito. Porque você percebe que a coisa mais gratificante é quando a pessoa chega e fala assim, um dia você fez isso e que repercutiu na minha vida. Você poder mudar a vida das pessoas é muito importante. O jornalista te dá essa opção de você poder ajudar, de você poder mudar, de você poder informar, de você poder ajudar que as pessoas formem a sua própria consciência. Então, eu tenho, graças a Deus, muitas histórias e sempre encontro com pessoas dizendo isso. Ou falando que realmente respeita o trabalho que você faz.
Isso é resultado de planejamento. E quando as coisas mudarem, esteja pronto para mudança. E se você não estiver mais naquela fase, naquele trabalho que você está, se reinvente. Legal. Né, para que você tenha condição de estar continuamente trabalhando naquilo que você quer. Eu me reinventei há 2 anos, né, e realmente as coisas deram muito certo, ainda menos de 2 anos, deram certo, continuam dando certo. Mas aí o que eu falo? É o resultado do que você plantou. Né? Nada mais do que... Você não é nada mais do que o que você escolheu fazer. Se fizer bem feito, vai dar resultado. Sensacional. Muito obrigado, Jordevar Rosa, por ter participado deste episódio especialíssimo. Hoje o Jacinto está assistindo e participando lá da terra do tio Sam. Foi palestrar nos Estados Unidos. Jacinto, um abraço para você. O Jordevar falou que isso de se reinventar, né? Esse é o nome do nosso programa. Se renovar e atualizar, este é o nosso nome. Pessoal, muito obrigado pela paciência e pela alegria de nos acompanhar mais uma vez. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.